Dentre os personagens secundários de Bleach, existe uma história que sempre me chamou a atenção, mesmo esse personagem em particular não sendo o mais explorado dentre esses secundários. Um personagem com uma história com um desfecho trágico, trazido principalmente por ele mesmo, por seu orgulho e o seu apego à inércia. Bom, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Genryusai Shigekuni Yamamoto. Yamamoto é apresentado no arco da Soul Society, assim como os outros capitães do Gotei 13. Ele a princípio não chama tanta atenção porque ele não está no núcleo central do plot na primeira parte do arco. Com o máximo de informação que temos sobre ele é sabermos que além de capitão da primeira divisão, ele também é comandante geral de toda a organização. Apenas depois, na parte dos combates finais, nós conseguimos ter vislumbres mais profundos da sua personalidade e de como ela carrega muito significado em relação à identidade do que é ser um Shinigami. Yamamoto é alguém apegado com as leis e a responsabilidade, não questionando nem por um momento a pena de execução que a Rukia recebeu, algo que por muitos outros personagens nós sabemos que era algo fora do comum pelo nível do crime que ela tinha cometido. O Yamamoto age quase que como um modelo do que é um Shinigami padrão, um Shinigami de verdade, algo que é refletido principalmente na sua aparência mais velha, transmitindo a sua sabedoria e experiência nesse quesito. Todos o respeitam porque ele age justamente como o exemplo desse modelo de Shinigami. Esse apego a essas leis, a essas regras que o Yamamoto demonstra é tão forte que chega até o colocar contra o Kyoraku e o Ukitake, homens que foram alunos do Yamamoto, e que, como ele mesmo diz, os enxergava quase como filhos. Essa cena onde eles entram em conflito tem um significado especial. O Kyoraku e o Ukitake foram treinados pelo Yamamoto, mas carregam seus próprios ideais de justiça. O conflito aqui ocorre justamente pelo Yamamoto acreditar que a justiça global e geral deve sempre se manter acima do julgamento individual, não querendo sequer ouvir o que os seus antigos alunos tinham a dizer. Se eles quebraram a lei, seriam punidos. Simples assim. Essa cena tem algumas conotações especiais em relação ao Yamamoto e a sua personalidade, sendo ele alguém extremamente apegado à inércia, isso é, alguém que tem uma repulsa a mudanças ou a avanços muito abruptos, tendendo sempre a confiar mais em conceitos que tragam a ele algum tipo de segurança. Os ideais de Kyoraku e Ukitake vão justamente contra isso, mas esse é um aspecto em que a gente vai voltar mais tarde nessa análise. O que é importante de se ter em mente agora é que o Yamamoto é um homem muito orgulhoso. Porém, esse orgulho se manifesta de forma diferente do que em outros personagens dentro da obra. Em Yamamoto, seu orgulho é demonstrado pela sua força, pelo fato de ele se superestimar, não abaixar a cabeça não só para os adversários, mas para qualquer pessoa que o contrarie. É demonstrado muitas vezes durante a obra que ele odeia insubordinação e ser contrariado, sendo quase impossível fazer ele mudar de opinião. Exemplos que são claros em relação a isso são ele tendo que testemunhar a traição do Aizen com os próprios olhos para finalmente acreditar que tinha realmente uma conspiração dentro do Seireitei, ou simplesmente dizendo ao Ichigo e aos seus amigos para que eles desistissem de salvar a Orihime quando ela foi sequestrada e levada até o Recomundo. Na Guerra de Karakura é onde nós temos mais algumas visões desse orgulho do Yamamoto, com ele tendo várias lutas em sequência e derrubando inimigos fortes sozinho, confiando nessa força que ele possui, com ele inclusive dizendo uma frase que ilustra bem esse orgulho. Por que exatamente você acha que servi como capitão e comandante do Gotei 13 por 1000 anos? Porque em todos esses 1000 anos, nenhum Shinigami nasceu para rivalizar comigo em força. Um detalhe que eu gosto especialmente de como o Kubo constrói as lutas do Yamamoto nesse arco é que elas são muito sequenciais. Quase não tem espaço entre uma e outra, algo que na minha interpretação serve justamente para deixar claro como ele se porta em combates. Quando ele entra em combate, é para lutar até vencer ou perder, sem nunca hesitar em atacar. Mas algo que me pega especialmente é o golpe final do Yamamoto, o Hadou 96 Itou Kazou. Sacrificando o próprio braço para executar esse ataque, o Yamamoto consegue criar uma grande explosão que causa um dano mínimo ao Aizen. Eu realmente gostaria que esse ataque fosse mais efetivo ou que o Yamamoto tivesse derrotado oponentes mais relevantes na guerra, mas o ponto aqui não é esse, é o que esse ataque representa. Yamamoto já havia caído no chão,
tendo sido tecnicamente derrotado, mas mesmo assim ele se arrasta até Aizen apenas para executar um ataque final com força total. Esse momento é uma demonstração de algo trazido nos poemas do Yamamoto e no seu desenvolvimento na Guerra Sangrenta de 1000 anos, algo que a gente vai falar agora, o ponto principal do seu personagem. O primeiro poema de Yamamoto diz: "Você pode passar sua vida de joelhos, mas morra de pé." Isso é o que reflete muito sobre o temperamento do Yamamoto. O seu ataque final em Aizen não foi apenas um simples ataque, foi um momento onde ele resolve dar tudo de si no final da batalha para que ele possa sair dela sem o seu orgulho ferido. Caso ele morresse ali, ele morreria de pé, ou seja, atacando até o fim. O começo do arco da Guerra Quincy, a gente consegue observar algumas coisas em particular sobre o Yamamoto. Primeiramente, ele não recupera o seu braço, um ferimento que poderia sim ser curado com a ajuda da Orihime, por exemplo, mas que o Yamamoto não quer fazer porque ele não quer depender de um humano, depender de alguém que na percepção dele sequer deveria se envolver nos assuntos dos Shinigamis. Esse orgulho e essa honra que o Yamamoto tem como Shinigami impede até mesmo dele recuperar o próprio braço, mesmo sendo um ferimento extremo e que coloque ele em desvantagem em muitas situações. Quando a Guerra Quincy finalmente começa, o início dela é marcado pela morte de Shojiro Sasakibe, um personagem que não sabíamos praticamente nada, mas o pouco tempo que temos aqui com ele é suficiente para entendermos o porquê ele era tão importante para o Yamamoto. Alguém que ele via como companheiro e um amigo de verdade, o seu subordinado mais leal, que inclusive foi quem o ajudou a derrotar Yhwach há 1000 anos atrás. Por isso há insatisfação, por isso o Yamamoto é consumido pela raiva quando vê o seu amigo morrer, pois segundo as palavras dele, a primeira divisão não precisava de proteção, pois ele era toda a proteção necessária. Porém, mesmo assim, Sasakibe foi morto pelos Quincy's, e é essa raiva e esse orgulho ferido a combinação que leva o Yamamoto até sua ruína. A sequência de acontecimentos seguintes é um desastre. Yamamoto, com raiva, questiona onde fica a base dos Quincy's e ordena que todos se preparem para um ataque com força total e imediata, sem pensar nas consequências ou problemas que isso poderia causar. Quando a invasão à Soul Society começa, o Yamamoto vaga pelo campo de batalha destruindo tudo, perseguindo o assassino do Sasakibe e o matando com um único golpe, indo até onde estava Yhwach, alguém que ele sentia em si o dever de matar com suas próprias mãos. O comportamento de Yamamoto aqui, no entanto, se difere um pouco do que era comum para o personagem até então. Ele sempre foi implacável e orgulhoso, mas aqui isso é elevado a um nível muito acima, ao ponto de beirar o desconforto, principalmente durante a luta contra o Yhwach, onde nós temos mais vislumbres disso. Yamamoto usa sua Bankai, Zanka no Tachi, algo que os próprios personagens afirmam que era extremamente arriscado, porque poderia causar danos severos a toda a estrutura da Soul Society, aos seus habitantes e até a ele mesmo, algo que ele visivelmente não se importa em fazer caso seja necessário para vencer. A sua postura também aqui parece muito mais prepotente e arrogante do que o habitual, onde ele afirma diversas vezes que aquilo era muito mais do que um combate, era o julgamento final do Yhwach, o momento onde ele seria punido por tudo que já havia feito e por todos que já havia usado e matado. Passa também um tempo considerável do combate explicando suas habilidades para o inimigo, apenas para deixar claro o quão poderoso era. Tenta demonstrar para o Yhwach o quanto ele era superior, o quanto diferente dele ele não descartava os seus aliados, e outros discursos que vão nesse mesmo caminho. Mesmo sabendo dos riscos, ele prolonga a luta, apenas para destruir o Yhwach de todas as formas que poderia, fisicamente, espiritualmente, moralmente, para restaurar o seu orgulho. Uma escolha que se provou fatal. Nós somos levados temporariamente a um flashback rápido do Shunsui na sua infância, sendo treinado pelo Yamamoto, onde ele demonstra os seus sentimentos em relação ao seu antigo eu, alguém que ele considerava um monstro. Há 1000 anos atrás, na fundação do Gotei 13, Yamamoto, assim como todos os outros capitães da formação original, eram assassinos sanguinários, dispostos a fazer qualquer coisa e a sacrificar quantos subordinados fossem necessários em prol de vencer uma batalha. Avançava sem parar, sem olhar para trás e destruindo tudo. O Yamamoto se envergonha do seu passado, dizendo que se aquele monstro voltasse, então ele mesmo jamais
conseguiria voltar. Por isso seu apego à inércia, pelo seu receio de voltar a ser um monstro. Mas esse apego à inércia é justamente o que o faz ser destruído pelo agente de mudança, Yhwach, o avanço. Yamamoto foi enganado por um impostor e levado a usar todo o seu poder contra um oponente que sequer era o verdadeiro Yhwach. Uma demonstração clara das consequências das suas ações. Se cegou pelo ódio, pela vingança, pela raiva e pelo seu orgulho ferido, caindo assim em uma estratégia tragicamente óbvia, sendo então morto por isso. Tendo morrido em uma batalha trágica, ao menos conseguiu vingar o Sasakibe, mas no processo colocou em risco todos os seus aliados e a causa dos Shinigamis, que poderiam ter sido aniquilados durante a batalha. E ainda teve seu fim em uma estratégia suja, que poderia ter sido facilmente contornada caso ele tivesse prestado atenção em seu adversário, ao invés de ter sido consumido pelos seus sentimentos. Porém, os momentos finais de Yamamoto trazem à tona novamente o significado do seu poema, onde ele morre de pé, sendo grandioso até o fim da sua vida. Ele morreu com o seu fogo aceso. Eu gostaria de encerrar essa análise trazendo o segundo poema do Yamamoto, que diz o seguinte: o coração queima, mesmo que a chuva esteja caindo. Yamamoto morrer na chuva tem um significado forte. A sua Bankai tem a capacidade de secar imediatamente qualquer água em um raio considerável. E a chuva começar logo após a sua morte significa justamente que o seu fogo apagou após o momento em que ele brilhou mais intensamente. Porém, o fogo que ele acendeu no coração dos outros continuou aceso. Todos os outros Shinigamis trabalham ativamente para vencer a guerra após a morte de Yamamoto, não só para o vingar, mas para conseguir perpetuar o ideal que ele também guardava em si, em especial Shunsui e o Kitaki, os seus melhores alunos, onde ambos levam a filosofia de Yamamoto para frente, porém confiando em seus próprios ideais, sua própria justiça, assim como ele os ensinou a fazer há tanto tempo atrás. O que é justamente interessante de se observar nisso é que tanto o Shunsui quanto o Kitaki têm comportamentos que contradizem a inércia do Yamamoto, justamente porque apenas avançando eles conseguiriam vencer um agente de mudança. Mas bem, o vídeo foi isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!